Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre grafia dos porquês, ok? Esse assunto serve tanto para a turma 263 quanto para a turma 264 fazer a revisão, ok? Vamos falar um pouquinho desse assunto que é de suma importância para a provinha de vocês e para a realização de relatórios e provas de concurso, tá? O uso dos porquês é um dos assuntos da língua portuguesa que mais causa dúvida entre os falantes, tá? Pois eles são muito parecidos, tá? E a utilização da forma correta, muita gente não sabe. Então, essas pessoas usam indiscriminadamente qualquer tipo de porquê em determinadas situações que nem era para ser utilizado, né? Para que o emprego dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir as 4 formas existentes. Porquê separado com acento, porquê junto com acento, porquê junto sem um acento e porquê separado sem um acento. Vou dar uma dica para vocês. Esses 4 irmãos que aqui se encontram, um deles é muito triste, é um coitadinho. Um desses porquês é um coitadinho. Eu tenho pena dele. Por que eu tenho pena dele? Porque ele vive numa situação muito difícil, tá? Então lembre que desses porquês aqui tem um que nós temos que ter pena dele. Porque ele é um coitado. Ele é isolado. Ou seja, este porquê do qual estou falando, ou ele vai estar sozinho, ou ele vai estar no final de uma frase. Você imagine uma fila. Esse porquê que eu estou falando, ele pode estar no início da fila? Não. Ele pode estar no meio da fila? Não. Ele só pode estar onde? No final. Ele é o último da fila. Tá aí aquele motivo de eu falar porque ele é um coitadinho. Ou ele vai estar sozinho, ou ele vai estar no final da fila. Entendido? Então, quando for utilizado um porquê no início de uma frase, no meio de uma frase, sabemos que não pode ser este porquê que eu estou falando. E sabe quem é esse coitadinho? É esse porquê aqui, ó. É o porquê separado com acento. O que eu quero dizer é que este porquê aqui, tá? Ou ele vai estar sozinho, ou vai estar lá no final da fila. Quando eu falo final da fila, gente, eu falo final da frase. Entendido? Então vamos ver aqui o exemplo. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma frase, tenho um espaço para botar o porquê ali dentro, e vai estar sozinho. Então qual é o porquê que fica sozinho? Porquê separado com acento, tá? Mas professor, falando isso, como é que fica? Eu fui a um velório uma vez e tinha lá uma senhora olhando para o caixão e gritando assim, por quê? Por quê? Por quê? Esse porquê é ele, que ele aparece também nesses momentos de tristeza, dificuldade, tá? Então, você pode falar 1000 porquês, cada um deles vai estar o quê? Sozinho. Botou ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação, você fecha a frase. Então, quem está ali dentro vai estar sozinho. Tá? Então, repare aqui, ó, outro porquê que vai estar sozinho. Qual é o porquê que fica sozinho, isolado? Porquê separado com acento. Então, aqui também é porquê separado com acento. Ok? Então, imagine vocês, olha só. Eu tenho uma frase, tá? E olha lá, no final da frase eu tenho que colocar um porquê. Qual é o porquê que vem lá no final da frase? Ah, isso aí. Porquê separado com acento. Eles vêm no final da frase, eu vou estar sozinho. Quando vocês tiverem que resolver uma questão, se vocês observarem um porquê no meio da questão ou no início da questão, uma coisa vocês podem ter certeza. Não é esse porquê aqui. Porque ele está lá no final. Então, vejam só. Por quê? Tá vendo? Ó? Você está me olhando por quê? Então, ele está no final da frase. Beleza? Vamos ver outro caso aqui, olha. Ela não gosta do pai. Ponto. Final. Fechei a casinha. Então, agora eu vou abrir uma outra casa. O porquê que vai ali, ele vai estar sozinho. E não no final da frase. Porque quando eu coloco ponto
final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ali eu já estou fechando a casinha. Então, quem vem depois vai estar em outra casa, isolado. Entendido? Então, ela não gosta do pai. Fechei a casinha. Por quê? Abri outra casinha. Quem é o porquê que vai estar lá sozinho? É ele mesmo. Justamente. Justamente. Esse porquê aqui, que é o coitadinho. Lembra, ele ali não está no final da frase, não. Ele está sozinho. Ele estaria no final da frase se por acaso eu tivesse uma vírgula aqui. Porque vírgula, ela não fecha o período. Ela não fecha a casinha. Tá? Então, se tivesse uma vírgula aqui, eu poderia dizer que esse porquê estaria no final da frase. Mas aqui é ponto. Eu vou dizer que é o porquê separado com acento, mas porque ele está sozinho. Deu para entender até aí? Beleza. Agora vamos, já que nós já tiramos as dúvidas sobre o porquê separado com acento, vamos agora a um outro porquê, que é o irmão dele, que é o porquê junto com acento. Eu estou pegando os dois que têm acento. Esse porquê junto que tem acento, ele funciona tem como sinônimo a palavra motivo. Tá? O motivo. Então, esse porquê aqui, ele funciona como o motivo. Digamos que você vai escrever uma frase, sei lá, desse jeito. Vamos botar aqui. Tá. Não vou escrever tudo para a gente não perder tempo. Digamos que eu quero aqui preencher isso aqui com porquê. Lembrando que a frase continua. Quero saber o porquê você não me deixou entrar na casa. Tá, ela continua. Então, repare que de longe eu já observei um detalhe. Olha só. Está praticamente no meio da frase. Uma certeza eu tenho. Qual é a certeza que eu tenho? Não é esse porquê aqui. Porque ele não veio no meio da frase, nem no início. Ele vem lá no final ou vai estar sozinho. Então, uma certeza eu sei, não é esse cara. Agora, repare, esse porquê aqui, ele funciona como motivo. Veja se eu não consigo encaixar motivo aqui tranquilamente. Olha só, quero saber o motivo pelo qual você não me deixa eu entrar. Olha só, quero saber o motivo. Se eu consigo colocar a palavra motivo aqui, eu consigo encaixar o porquê junto com acento ali. Tem até uma brincadeira que eu faço com os alunos, que é o seguinte, eu apelidei esse porquê aqui de um cachaceiro. Aquele elemento que gosta de tomar uma cana, tomar uma cachaça. Então, esse aqui, ele só vai aparecer quando você tiver uma cachaça para ele. E a cachaça aqui que eu digo é o artigo, ó. Tem, em Minas Gerais, se eu não me engano, tem uma cachaça que se chama O, tá? Se aparecer o um, por exemplo, quero que você me dê um, por quê? Não lembra 51? Lembra, não lembra? Então, 51 é uma cachaça famosa. Então, por quê? Toda vez que eu tiver um artigo, né, tiver o tiver o eu sei que o porquê que vai ser pedido ali vai ser o porquê junto com acento. Porque é o único que toma essa cachaça. Mas ninguém aqui bebe. Portanto, ninguém vai assumir o lugar dele. Tá ok? Você não pode usar esse porquê aqui depois de um depois de depois de pronomes, tá? Você não pode. De numerais. Quero que você me dê 2 porquês. Então, 2 porquês, 3 porquês, 1 porquê, o porquê. Esse porquê aqui só vai aparecer, gente, só vai aparecer depois de um depois de depois de 2, de 3, tá? Depois de pronome, este, nosso, porquê. Então, ele sempre vai ter que aparecer depois disso. Se não aparecer o que a gente chama assim de um aguardente, ele não existe. Entendido? Agora, tem um caso. Cachaceiro bebe no boteco só? Não. Cachaceiro bebe em vários botecos. Professor, por que você está falando isso? Estou falando isso porque, já que esse aqui é um cachaceiro, ele pode aparecer em qualquer parte da frase. Ele pode vir no início, ele pode vir no meio ou ele pode vir no final. Entendido? Então, mas para isso, antecedendo ele, tem que ter o tem que ter tem que ter um pronome. Tá bem? Quero saber o porquê.
Quer ver ele vai estar na frente? O porquê da minha expulsão ainda não sei. Olha só, no início da frase, o porquê. Repare que apareceu o ozinho, né? O porquê da minha demissão eu não entendi. Apareceu no meio. Maria, vou dar outro exemplo. Maria mandou-me embora. O porquê também não sei. Então ele veio no meio. Entendeu? Maria me mandou embora e até hoje eu não sei o porquê. Está lá no final da frase. Entendido? Se você for analisar, o porquê, junto com acento, eles têm que estar antecedido de um artigo definido, indefinido, pronome ou numeral. Tá? Na prova de vocês, vocês fiquem atentos. Apareceu um, apareceu o O, apareceu o 2. O único porquê que pode entrar ali e ocupar essa posição é ele. Agora, onde vem a confusão, meus queridos? A confusão surge exatamente quando esse porquê aqui vem no final. Tá? Vem no final da palavra. Maria me mandou embora e eu não sei o porquê. Vem no final, correto? Qual é a dúvida que eu vou fazer? Eu vou fazer a dúvida, essa dúvida vai ser gerada por conta desse porquê aqui. Porque ele só aparece em duas situações. Ou ele aparece sozinho, ou o quê? No final da frase. Então, quando nós tivermos um espaço no final da frase para ser preenchido com um porquê, eu tenho que observar antes se tem um O, se tem um. Se tiver o O, se tiver um numeral, um pronome, o que eu faço? Eu coloco porquê junto com acento. Se não obtiver, não tiver nada disso aqui, é aquele outro ali. Entendido? Porque esse aqui, gente, ele não bebe, ele não bebe. Esse aqui, ele não está junto com cachaça O, 51, ele vem exatamente separado, ele está longe disso. Então, o único dos porquês que frequenta esse ambiente onde há aguardente é esse porquê aqui. Então, ele vai vir sempre antes de O, após o 1, após o numeral. Deu para entender, gente? Então, depois nós faremos exercícios e vocês vão massificar melhor isso aí. Então, nós vamos agora dar uma pausa e logo depois nós voltaremos com a segunda parte da aula.